Segunda Guerra Mundial. Ela estendeu-se de 1939 até 1945, resultando na morte de mais ou menos entre 60 a 70 milhões de pessoas. O conflito teve como estopim a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939. A guerra, na verdade, ela iniciou-se na Europa, mas acabou espalhando-se pela África, Ásia e Oceania, e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive o do Brasil. A Alemanha, liderada por Hitler, pretendia impor uma nova ordem na Europa, disseminando a ideologia nazista e de imposição da raça alemã e exclusão total de minorias como negros, homossexuais, judeus, ciganos e a perseguição de regimes comunistas e socialistas. Já a Itália e o Japão estavam interessados em seus próprios propósitos de expansão territorial. O fato que demarcou o início da guerra foi a invasão da Polônia pela Alemanha, no ano de 1939, tendo como reação imediata declarações de guerra à Alemanha pela França e Inglaterra. Para contrapor o eixo, outra aliança foi formada, a dos Aliados, a qual era liderada por Estados Unidos, Reino Unido e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fases da Segunda Guerra Mundial. Bem, a Segunda Guerra Mundial ela pode ser dividida em 3 fases para melhor entendimento. A primeira fase foi a supremacia do eixo, que aconteceu de 1939 a 1941. Nessa fase, tornaram-se notórios o uso da Blitzkrieg, que é ataque relâmpago, e a conquista de diversos locais pelas tropas da Alemanha. Além disso, na Ásia, os japoneses conquistaram uma série de territórios dominados por britânicos, franceses e holandeses. Segunda fase, equilíbrio de forças, foi de 1942 a 1943. Nessa fase, os aliados conseguiram recuperar-se na guerra, tanto na Ásia quanto na Europa, e equilibraram forças com os alemães. Essa fase ficou marcada pela identificação de quem ganharia o conflito. Terceira fase e última, derrota do eixo, 1944 a 1945. Nessa fase, o eixo estava em decadência. A Itália foi invadida, Mussolini deposto, os alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países entraram em colapso. Guerra Relâmpago. Erich, general alemão, foi o principal responsável pelo desenvolvimento da Guerra Relâmpago, uma tática militar que tinha como objetivo destruir o inimigo por sua surpresa, rapidez e brutalidade. Tal técnica foi utilizada nas invasões alemãs da Polônia e da França, que levaram um pouco mais de um mês para se consolidar. Fim da guerra. Os aliados começaram a derrotar o eixo em 1942, no Pacífico. Estados Unidos e Austrália derrotaram os japoneses, e em fevereiro de 1943, os nazistas perderam a Batalha de Stalingrado, na União Soviética, e foram expulsos da Bulgária, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Na África, Egito, Marrocos e Argélia foram conquistados pelas forças aliadas. Em julho do mesmo ano, Vítor Emanuel III, rei da Itália, destituiu Mussolini do governo e assinou a rendição italiana aos aliados. No dia 6 de junho de 1944, os aliados desembarcaram na Normandia, França, na operação que ficou conhecida como Dia D. Era o início da libertação francesa e no fim de agosto Paris estava livre. Em 2 de maio de 1945, soviéticos e estadunidenses tomaram Berlim, 2 dias depois do suicídio de Hitler e do alto comando do Partido Nazista. Iniciou-se o processo de rendição das tropas nazistas, colocando assim fim à guerra na Europa. Os países vencedores levaram os oficiais nazistas a julgamento no Tribunal de Nuremberg, criado para esse fim, sob acusação de crimes contra a humanidade. Outra consequência da guerra foi a criação em 1945 da Organização das Nações Unidas, mais conhecido como ONU, cujo objetivo é mediar conflitos entre países a fim de evitar novas guerras.
Só o Japão resistia, mas em agosto, diante de bombas atômicas jogadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, o imperador Hiroshi se rendeu aos aliados. Chegava ao fim a Segunda Guerra Mundial, deixando cerca de 50 milhões de mortos e 35 milhões de feridos.